Bom, Tiago capítulo 4, nós vamos falar dos muitos senhores. Os muitos senhores. Tem o Senhor da guerra. Para cada senhor aqui eu vou falar de um protagonista. Protagonista quer dizer, proto é primeiro, gonista é um lutador. Quem é o principal lutador disso, né? Então, esse Senhor que nós vemos no início do capítulo 4 é o Senhor da guerra. Quem é o protagonista? Quem é o principal lutador desse Senhor da guerra? São os seus desejos, os meus desejos, os nossos prazeres carnais. Eles são aqueles que guerreiam contra a nossa alma. Então, o Senhor da guerra se aproveita disso e faz entre nós um grande estrago. Então, esse é o primeiro Senhor, o Senhor da guerra, usando como soldado o meu prazer pelas coisas carnais. O outro Senhor é o Senhor da arrogância, cujo protagonista, aquele que luta pela arrogância, é o diabo. Então, o Senhor da arrogância tem como seu protagonista o diabo. E tem o Senhor dos planos, aquele que faz planos na vida, faz planos de negócios, faz planos para tudo. Quem é o principal protagonista? Ou quem é o que luta a luta do Senhor dos planos? É o arrogante. Eu e você, o arrogante. Então nós temos aí o Senhor da guerra. E quem ajuda o Senhor da guerra são os prazeres carnais. Tem o Senhor da arrogância, e quem ajuda a aumentar a arrogância é o diabo. E tem o Senhor dos planos. Quem ajuda o Senhor dos planos é o arrogante. Então, meio complicadinho, né? Mas vamos tentar explicar para os irmãos. Tiago capítulo 4. Vamos começar aqui com o Senhor da guerra e os prazeres próprios. Versículo 1. Alguém pode ler, por favor? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos defeitos, dos vossos deleites e dos vossos membros guerreiam. E nos vossos membros guerreiam. Certo. Então, de onde que vem as guerras? De onde que vem as brigas? Agora, talvez você vê isso aqui, já vem na sua mente a Rússia e a Ucrânia. Não me veio na mente a Ucrânia, né? Não está falando da Rússia, nem da Ucrânia, nem de qualquer guerra territorial, nenhuma guerra mundial, regional, étnica, guerra de clãs, não está falando nada disso. A gente que lê e pensa que está falando dessas guerras. Tá, o Vladimir Putin, ele tem um desejo na vida dele, que é reconstituir o Império Soviético, que acabou lá desde os Cesares, né? Os Czares. O Zelensky, que é da Ucrânia, ele tem outros objetivos também, com algo que chama globalismo, a gente não tem tempo para explicar aqui. Mas os dois são vaidosos, os dois têm muito desejo, muito prazer, muito deleite, como diz aí na versão da Elcia. Embora isso seja uma realidade também para as guerras, o texto não está falando disso. Então eu queria que você diminuísse um pouquinho mais e chegasse até você. Porque essas guerras, elas não ocorrem numa escala mundial, elas ocorrem numa escala individual. Está dentro do seu coração essa guerra. Tá bom? Não é uma guerra
que você fala, uma guerra mundial. Não, é uma guerra aqui. Porque ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há na Rússia e na Ucrânia? Em vós. Essa guerra é em vocês. Então tem um Senhor da guerra que está te manipulando. Porque todos os senhores da guerra, eles manipulam pessoas. O Vladimir Putin está manipulando os soldados da Rússia. E o Zelensky está manipulando a população dele também. Todos têm que manipular para conseguir os seus objetivos. Tem um senhor da guerra. Nós sabemos que Satanás é sempre aquele que está por trás das guerras. Mas o Senhor da guerra, ele está manipulando os seus desejos, que estão aí dentro do seu coração. Agora, para um pouquinho. Parado você já está, né? Continua parado aí e pensa, qual é o meu desejo? O que faz o meu coração palpitar forte? Qual é o objetivo da minha vida que me faria até brigar? Pois o Senhor da guerra, ele sabe dos seus desejos. E ele vai manipular os seus desejos para causar uma guerra com seus semelhantes. Não é por isso que as igrejas acabam, não é por isso que os lares definham, não é por isso que há brigas entre as pessoas, por causa dos nossos desejos. Sempre é assim, os nossos desejos. E o Senhor da guerra, ele só se aproveita disso. De onde que vem então essas guerras, essas brigas? Elas vêm dos prazeres que já estão em guerra dentro de nós. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos uma luta constante dentro de nós. Enquanto está lá borbulhando dentro de você, está tudo bem. O problema é quando essa briga interna começa a sair. Você olha um objeto que você não possui e você fica numa guerra, uma tensão dentro de você. Eu quero ter, eu quero possuir. O Senhor da guerra se aproveita desse seu desejo, que já está lá numa luta, e eu queria dizer, deixa essa luta aí dentro do seu coração. Vença essa luta com as armas espirituais. Como é que você vence isso? Tem maneiras de você vencer esses desejos que estão brigando dentro de você. Tem maneira de você abafar, maneira de você acalmar os seus desejos. Quando você deseja muito uma coisa, você entra em guerra contra o Espírito. O Espírito de Deus. Você que é crente em Cristo Jesus, tem habitando dentro de você o Espírito Santo. E você entra numa guerra. E você quer aquilo. Enquanto está só lá dentro de você, eu sinto muito, mas eu também tenho essa guerra, mas que fique aí dentro. Porque quando você deseja e não consegue, aí você passa a querer conquistar territórios. Tem uma guerra territorial dentro de você. Mas aí quando você não deixa o Espírito Santo abafar esses seus desejos, aí ele já começa a sair desse território e a querer ganhar outros territórios. Porque essa é a dinâmica da guerra. É sempre ampliar o seu poderio, o seu domínio. Versículo 2.
cobiçais e nada tendes. Logo matais, invejais, e não podeis alcançar, logo combatais e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedes. Então essa guerra é uma guerra perdida. É uma guerra frustrante, porque o Senhor da guerra, Ele está usando, manipulando os seus prazeres para você não abafar essa guerra, mas continuar com essa guerra. E essa guerra, ela está nessa área da cobiça. A cobiça é um desejo de ter as coisas. Agora, esse desejo é frustrado, porque vocês cobiçam e vocês não possuem. Como que ele sabe? Que é Deus quem sabe. E Deus está falando para Tiago. Pensa em algo que você quer muito. Ah, consegui. Não conseguiu. Porque você vai querer mais. Guerra é assim. Você consegue um vilarejo, você precisa expandir para a província maior. Você precisa atingir mais territórios. Você precisa cercar-se de vitórias para você falar, agora eu tenho essa terra, agora eu possuo isso. E assim também é a manipulação dos seus desejos. Quando você pensa que conseguiu alguma coisa, você fala, é só isso? Pode ver. Dá um carrinho para uma criança. Carrinho não, né? Celular. Carrinho é da época do Joãozinho. Dá um celular para a criança. Logo ela vai ficar reclamando, mas isso aqui não é. Eu quero esse aplicativo e não dá, não sei o quê. Nós nunca estamos contentes. Então, vocês cobiçam, desejam, matam, mas vocês não têm, vocês nunca têm. Porque o Senhor da guerra, Ele vai manipulando os seus desejos e os seus desejos tendem a aumentar. E aí você tem uma coisa, você precisa de outra, e precisa de outra, porque se você tem um celular, você já tem que colocar no orçamento a capinha de silicone, a película, e aí você acumula outras coisas. E é o carregador que não funciona, né? Os nossos desejos estão atrelados a outros desejos. Então nós sempre queremos mais. Você tem algo, aí você precisa dos acessórios que vão ajudar aquele algo a ficar melhor e mais bonito. Não é assim? Todas as coisas são assim. Infeliz é o pai que dá um carrinho de pilha para a criança. Porque é o carrinho de pilha. Ele vai precisar de pilha. E aí quando você vai, você não encontra nas prateleiras a pilha. Aí você pergunta, onde é a pilha? Aí está lá na boca do caixa. É lá que você compra. Aí quando você olha lá o preço, é isso aqui mesmo. Os nossos desejos, eles são insaciáveis. Qualquer coisa que você cobiçar, não vem só com aquela coisa. Tem outras coisas junto com aquela coisa. Então vocês cobiçam e vocês não têm. O Senhor da guerra está rindo de você. Porque Ele está te manipulando. Constantemente Ele está te manipulando. Você mata. Agora, o homicídio, claro que é físico, né? Mas tem outras maneiras de matar. Matar reputação, matar tempo, matar o seu testemunho. Tem várias coisas que nós matamos, mas a guerra sempre tem morte. Eles falam que é um efeito colateral. Ah, mas está morrendo tanta gente. Mas é o preço da guerra, é esse mesmo.
O senhor da guerra, ele te manipula para querer coisas, usa os seus desejos, e os seus desejos precisam de outras coisas, e essas outras coisas você precisa matar para conseguir. Você tem que matar o seu lar, você tem que matar a frequência à igreja, você tem que matar o serviço para Deus, você tem que matar o seu testemunho. É uma guerra de destruição, como são todas as guerras. E vocês têm inveja, porque a cobiça é a irmã gêmea da inveja. Você deseja alguma coisa porque alguém tem aquela coisa, ou ninguém tem e você quer ser o primeiro a ter. E esses prazeres, eles nos arrastam. E quem nos arrasta junto é o Senhor da guerra. O Senhor dessa guerra nos arrasta. E ele não precisa fazer muito. Por exemplo, o burro não queria andar. Aí você chuta o burro, ele está empacado. Você puxa o burro, ele está empacado. Aí você tem uma ideia. Você pega uma vara de bambu com uma cordinha e você amarra uma cenoura. E essa vara, essa cordinha, a cenoura fica na frente da boca do burro. E você senta na carroça. E você só dá um estalo de língua e lá vai o burro, atrás da cenoura. É assim que eu fazia cabeça. Fala da beija hoje, chega da beija. E aí ela ia buscar o leite. E aí o burro, ele pensa que vai conseguir a cenoura uma hora. Ele está andando e ele nunca consegue a cenoura. Não estou chamando ninguém de burro, mas o Senhor da guerra pendurou uma cenoura na frente do seu nariz. E você está perseguindo uma cenoura inalcançável. É triste, né? Quando alguém fala que a gente é burro. Mas o Senhor da guerra, ele não precisa fazer muito. Ele só precisa nos enganar. O resto, a nossa cobiça, a inveja, os prazeres, a luxúria, a licenciosidade, a imoralidade, faz o resto. Estamos nós, trotando atrás de uma cenoura inalcançável. Então, vocês fazem tudo isso, vivem lutando, fazendo guerra e não conseguem nada. Sabe por quê? Porque vocês não pediram para a pessoa certa. Você foi para o Senhor da guerra. Você deveria ir para o Deus verdadeiro. E através da oração você consegue todas as coisas que Ele quer te dar. Porque aquilo que Ele não quer te dar é aquilo que você não precisa. Então, quando os prazeres começarem a quererem eclodir, sair de dentro de você, conquistar outros territórios, competir com pessoas, não deixe isso acontecer. Ore a Deus. Ore a Deus. Senhor, eu gostaria disso. Será possível o Senhor me dar? E aguarda um pouquinho. Ora mais um pouquinho, ora outra vez. E você vai ficar surpreso que logo o Senhor vai te dar aquilo, ou Ele vai tranquilizar o seu coração e não vai ter mais guerra. Aí você vai pensar, não preciso mais disso daí. O Senhor já me tranquilizou. Não caia do Senhor da guerra, porque Ele vai manipular os seus sentimentos, os seus prazeres, né? Versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Aí,
O Senhor da guerra está te manipulando. Você pede a Deus e não consegue porque você está pedindo mal. Por isso o Senhor, não o Senhor da guerra, mas o Senhor da paz, o nosso Deus, Ele quer te ensinar a orar. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Ah, mas eu estou pedindo e Ele não está dando, você não está pedindo é em nome dEle. Porque em nome dEle não é falar em nome de Jesus no final da oração. Isso daí a gente faz e é bom, continua fazendo. Em nome de Jesus, amém. Mas em nome de Jesus quer dizer, não sou eu quem estou pedindo ao Pai, é Jesus. Eu estou pedindo em nome dEle. Ou seja, aquilo que eu quero tem que ser aquilo que Jesus quer. Por isso que é em nome dEle. Então, para você encurtar o seu caminho de ansiedade, primeiro, saber o que Jesus quer. Aí quando você pede o que Jesus quer, você vai conseguir. Porque você vai pedir em nome de Jesus. Ei, pastor. Pois não. Por isso não pode ler só o versículo 7, tem que ler o 8 também. De João 15. Que é, o Senhor citou, né? Não pode ler só o 7. Tem que fechar no 8. O 8 fala o quê? Fala que nisto é glorificado meu Pai que está nos céus. Então, o que eu estou pedindo para Deus, glorifica Ele, é para honra. Isso. Eu não pedi. Obrigado, irmão. Eu nem sabia que eu estava citando o 7, mas o senhor falou o 8, ótimo. É o certo. Então, isso vai glorificar a Deus. Sempre que vai glorificar a Deus, é vontade de Deus. Amém. Muito bem, obrigado. Meus irmãos, nós pedimos e nós não recebemos. Fala a verdade, não é assim? Nós pedimos e não recebemos. Aí a gente vai ter que encarar isso. É porque nós estamos pedindo mal. Não é que você está pedindo mal, não estou colocando a mão no peito, não estou orando, não estou abaixando a cabeça, não estou ajoelhando. Não é isso. É o pedido em si. É o objeto do seu desejo que está errado. E ao fazer isso, ao pedir errado, você só está satisfazendo os prazeres da sua carne, porque você quer esbanjar em vossos prazeres. Bom, quer dizer que se alguém pedir por um carro, é para o prazer dele? Não sei. Se ele pedir um tênis, um sapato, é para o prazer dele? Não sei. O prazer aqui no sentido negativo, né? Eu não sei, não dá para você pegar um objeto e falar isso aqui quando não é essencial, obrigado, essa palavra. Isso é supérfluo. Não. Um trator para mim é supérfluo. Né? Um trator para mim é supérfluo. Mas será que para alguém que tem um sítio, uma fazenda, será que é supérfluo? Não é. Então, às vezes alguém que trabalha num sítio está orando fervorosamente para que Deus dê um trator para ele. Então você não pega um objeto e fala isso é supérfluo. Vai depender. Deus sabe o que é supérfluo para você, para outro. Então nós não julgamos a oração de ninguém. Quem faz isso é Deus. Então pedir mal é pedir aquilo que você não deve receber. Mas o outro pediu e recebeu, porque para ele estava tudo bem. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar harmonizados com os desejos do Pai, os desejos de Deus. Então, o Senhor vai nos ajudar. Mas se nós ficarmos manipulados pelo Senhor da guerra, aí nós vamos começar a causar confusão. Confusão na igreja, confusão em casa, confusão na empresa, em vários lugares.
Qual o problema da cobiça? Qual é o problema da cobiça? Qual o problema de desejar? Tem algum problema desejar? Bom, então nós vamos dizer que a cobiça é um desejo errado. Pode não ser errado para alguém, mas pode ser errado para mim. Então, o problema da cobiça, ou alguns problemas da cobiça, primeiro que ela tira a sua paz. Não tem um cobiçoso que é uma pessoa tranquila. Todo cobiçoso é uma pessoa ansiosa. Todo cobiçoso, ele não tem paz. Ele está sempre inquieto, coração agitado, porque ele não está conseguindo aquilo. Então a cobiça tira a paz. O outro problema da cobiça é que a cobiça não consegue se alegrar com o sucesso do próximo. Se eu não posso, ele também não pode. Vem ver meu carro que eu comprei, Deus me deu esse carro, uma bênção. Tinha outra cor, não? Então, o cobiçoso, se ele não consegue, ele não admite que o outro consiga alguma coisa. Então, além de tirar a sua paz, ela tira a sua harmonia com as pessoas que estão ao seu redor. Você não consegue mais se alegrar com a resposta de oração dos irmãos. Isso é muito triste, porque se alguém falar, eu tive Vitória, o meu familiar estava hospitalizado e Deus o curou, está fora do hospital, está em casa, está bem. Em vez de você falar glória a Deus, você fala, por que o meu familiar ainda está no hospital? Então a cobiça, ela impede de você ter paz, impede de você se alegrar com o sucesso do próximo. E a cobiça ainda tem um bônus de maldição e de miséria. A cobiça te deixa endividado financeiramente. Quase todo cobiçoso tem dívidas. Agora, eu sei que você tem que pagar a conta de luz e tal. Sempre quando a conta de luz fecha, você já está endividado, não é assim? Então, eu não estou falando dessa dívida, da sua conta de luz, né, dessas coisas. Eu estou falando de coisas que você, os seus olhos cresceram tanto, você não tinha condições de comprar, mas você queria, não pediu para Deus, entrou em guerra, o Senhor da guerra te manipulou e você foi lá e o cara falou assim, não, você pode pagar em suaves prestações, e aí você entrou nessa. E você ficou endividado. Mas antes que aquela dívida acabe, o seu olho cresceu para outras coisas que ia ajudar aquela sua cobiça primeira. Aí você compra outra coisa também, porque eu já paguei 5 prestações, só falta mais 5, dá para eu entrar com mais uma, aí volta para 10. E aí vai, eu já paguei 5, só falta mais 5, posso comprar outra coisa, volta para 10. E aí você fica frustrado, porque você não consegue mais abençoar aquele pregador do evangelho que está lá no sertão, está lá na aldeia, está no lugar onde eu não posso ir. Eu queria tanto contribuir com ele, mas eu não posso, ai, o salário é pouco. A cobiça te deixa endividado, e a dívida te traz tristezas, porque você não pode fazer algumas coisas. Aí o banco liga lá para você. Bom, quem trabalha em banco pode esquecer que eu estou falando, estou falando com os outros. O banco liga lá para você porque o funcionário tem que atingir as metas e sei lá e tal. Ele liga para você, tem um cartão aqui para você, pré-aprovado. Olha, o seu limite aqui está baixo, mas você é uma pessoa que merece mais. Vamos esticar esse limite. E aí você vai lá, todo contente, agora Deus está respondendo minhas orações, aumentou meu limite, né?
O olhão na cenoura. Cenoura. É o Senhor da guerra. Meus irmãos, o Senhor da guerra tem vários soldados que trabalham para ele. E ele vai tentando te satisfazer, mas é a cenoura mesmo. Você está correndo atrás da cenoura inatingível. É isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que o Senhor da guerra, que usa os prazeres da nossa carne, não tenha vitória sobre nós. Amém? Vamos esperar, aguardar no Senhor. Esses dias eu estava conversando com a irmã, ela não é da nossa igreja, só para ficar tranquila. Não é da nossa igreja. Ela falou, irmão, eu estou querendo trocar de carro, mas seu carro não está bom. Acabei de pagar. Então está querendo pegar outro. Então é isso. O carro está bom, mas você parou de pagar, acabou de pagar, já quer fazer outra prestação, continuar. Deve, né? Deus vai orientar cada pessoa, né? E vamos confiar no Senhor. O que nós aprendemos hoje é que as guerras que há dentro de nós devem ficar dentro de nós. Se elas saírem de dentro de nós, elas começam a prejudicar outras pessoas, aos nossos familiares, inclusive. E essa cobiça, essa inveja, ela vai aumentando e ela vai matando várias coisas no nosso caminho, sendo que nós poderíamos resolver tudo isso com a oração. E aí nós podemos aprender a orar de maneira correta com o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Ele vai nos ajudar a orar. Tome cuidado com os seus desejos. Podem não ser pecaminosos, mas podem ser manipulados pelo Senhor da guerra. Aí a sua guerra só vai se intensificar mais do que você já tem guerra dentro de você. Né? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pode nos dar o que o Senhor quiser. Ó Pai, que o desejo desenfreado por coisas materiais não nos arrastem para longe de Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine. Ajuda-nos, ó Pai, a darmos os passos que o Senhor quer dar, não os passos que nossa cobiça quer dar. Agradecemos pela Tua palavra, porque Tiago nos alerta com muita sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.